Boa noite! Bora trabalhar, mulherada? Vamos que começou a aula. Cadê você? Cadê as meninas? Cadê as alunas? Da onde vem as meninas? Boa noite. Dá pra pôr uma musiquinha, produção? Só pra gente começar? Uma coisa animada aqui? Deixa eu ver se tem alguma música aqui. Deixa eu pôr aqui. Cadê aquela aqui? Olá, boa noite, Jaqueline. Acho que é Jaqueline, né? Tá certo? Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Oi, Marlene! Acordou, Marlene? Vou pôr uma música aqui pra ficar animada. Como é que é a música que eu ponho aqui, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Vamos ver uma música aqui pra ficar animada. Deixa eu ver aqui. Uma música pra ficar animada. Cadê a música? Boa noite, meninas. Vamos trabalhar. Sejam todas bem-vindas. Não tem, eu vou pôr essa música aqui, só um pedacinho pra gente ouvir um pedacinho. Vamos pôr. Eu gosto da letra do que ela fala nessa música. O que ela fala? Me dê uma suíte. Eu não quero Joyce, eu não quero Chanel. Me dê uma limousine. O que eu faria? Me dê empregados, o que eu faria? Me dê uma mansão, isso não é pra mim. Me dê uma torre Eiffel, isso não é pra mim, o que eu faria? Vamos lá, cadê o refrão da música? Eu quero amor, eu quero alegria, eu quero bom humor. Não me dê dinheiro, me traga felicidade. Eu quero morrer com a mão no coração. É linda essa música. Vamos juntos, vamos descobrir a liberdade. Portanto, esqueça todos os padrões. Bem-vindo à nova realidade. Essa música é linda. É isso que a gente estava ouvindo. Vamos começar a trabalhar? Me diz aí de onde você fala, de onde você é. Quero saber de onde você é. Diz aí pra mim de onde você é. Então, boa noite a todas, boa noite a Kátia, boa noite a Adri, boa noite a Meire, boa noite a Renata, a Dani. A Marine já acordou, né? A Jaqueline. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Eu gosto que... Vamos combinar que quando eu falar o que for de encontro com o seu coração, você põe um coraçãozinho, você acena. E aí eu sinto que eu não tô sozinha aqui, nós estamos juntas, tá? Essa luz aqui, né? Estamos juntas aqui, certo? Eu quero saber de onde você fala comigo. Avaré, interior de São Paulo, Osasco. Olha só, São Paulo e São Lourenço da Serra. A Laís, seja bem-vinda. Jundiaí, que maravilha, né? Deus, obrigado por essa internet. Olha só o que ela nos possibilita, meninas. Eu falo aqui de Campos do Jordão, vamos dizer assim, a Serra de Campos, né? É uma divisa de Minas aqui também, mas... Que maravilhoso essa internet, né? Nós podemos fazer essa conexão, estarmos juntos. É incrível isso. Campo do Jordão, a Vânia Marçal está em Campos. Vânia Marçal. Eu tô aqui em São Francisco Xavier. Pertinho. Até arrepia, americana. Estão preparadas para conhecer um pouco mais sobre vocês hoje, saber um pouco mais como você funciona? Praia Grande! Eu vim de lá! Vamos fazer um hula pra Praia Grande! Hula! Ninguém fez comigo! Vamos fazer um hula! Maceió, Alagoas! Ai, que delícia! Eu vou tirar férias, né? Muito justo. Agora em setembro eu faço um mês. Um mês de retiro. Eu vou tirar uns dias de férias, né? Não podia tirar férias aí em Maceió? Não podia aí tá aí em Alagoas? Fala pra mim! Ai, isso é um lugar, né? Calor, aqui tá um frio, você tá no sol. Recife, oh meu Deus do céu. Que eu vou tirar férias aí. Vamos lá. O tema da semana passada, eu falei sobre a cura da criança interior. Quem não assistiu a aula da semana passada, eu sugiro que você assista. E eu vou fazer só um resuminho pra gente entrar hoje na aula de hoje. E foi falado resumidamente na aula passada, que você tem que assistir a aula, que nós tentamos tratar os sintomas das nossas vidas, os nossos problemas de agora, o que está acontecendo agora. Por exemplo, estou com dor de cabeça, quero tomar um Doril, a dor sumiu, né? Estou fazendo propaganda do remédio. Mas o que a dor de cabeça está querendo me dizer? Que eu estou cansada, que eu estou com fome, que eu estou com sede, que eu estou estressada? Qual é o sintoma que a dor de cabeça está querendo levantar para mim? Então, quando nós somos
quando nós crescemos, nós tentamos tratar os problemas de agora e muitas vezes não conseguimos resolver a depressão. Tá com depressão, toma remédio, vai procurar um médico, enfim. Mas qual é o sintoma daquela ansiedade? Qual a raiz daquele mal, né? O sintoma não, a causa. Qual é a causa da depressão? Então, nós entendemos na aula passada que nós somos crianças, estamos cheios das nossas razões, sim, né? Nós fomos criados por pais que muitas vezes foram muito abusivos ou muito permissivos, enfim. E essa criança, ela foi criada por pais que... Eu convido você a olhar para os seus pais também como criança, né? Eu falava para minha filha, né? Que ela já cresceu. Mas quando ela era menor, eu falava... Assim, a minha criança ver se a criança dela ia morrer de inveja dela. Porque a minha criança, eu tentei dar para ela o que a minha criança não teve. Não que seja bom ou que seja certo. E aí a gente entra em vários sintomas, perfis de pais, né? Então, se você teve um pai que foi muito permissivo, você vai tentar ser um pai mais firme, ou seu pai foi muito rígido, você vai tentar ser uma mãe mais permissiva. A gente acaba tentando ser o contrário dos nossos pais, né? Principalmente daquilo que a gente acusa os nossos pais. Então a aula da semana passada convida você a olhar para isso de uma outra forma. E hoje nós vamos falar sobre uma característica, né? Um perfil São dois perfis que andam juntos. E eles fazem uma grande dança, principalmente quando é um casamento. Quando um é narcisista e o outro é codependente. O Boss, o nome dele, que escreve isso agora, Hinsberg, acho que é isso, Boss Hinsberg. Eu vou passar o nome do psicólogo que descobriu isso. Que ele fala sobre a dança do relacionamento narcótico. Nós vamos falar narcisista. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o narcisista, o que é o narcisista? Se você veio de uma família feliz, de uma família funcional, de uma família mais estruturada, bem provável que você não permita, não entenda, nem que você estude sobre isso. É impossível você entender uma pessoa, você casou com uma pessoa que tem os pais narcisistas, por mais que você estude sobre isso, é difícil entender de quem realmente passou por isso, né? Porque é imaginável imaginar que os pais não amem os seus filhos, né? Então é imaginável imaginar isso, né? Que os pais podem ter uma disfunção, né? Psicopata e não olhar para aquele filho e olhar somente para si, né? E nós somos criados em muitos lares narcisistas, né? Ou se não, codependentes. Então vamos lá. Você não consegue ficar sem a sua mãe não consegue ficar sem você, aquele relacionamento já está tóxico, você já vê que não é mais para você, e você não consegue sair dele, não consegue se desvincular, não consegue nem fisicamente, nem emocionalmente ficar livre daquela pessoa, né? Então é muito importante a gente entender que nós estamos falando da dança do narcisista, do relacionamento, como eu ia dizer, me perdi aqui, estou voltando, tá? Então, enquanto eles estão dançando, o narcisista, ele precisa se sentir, né, poderoso. Então ele cuida, né? Ele cuida do codependente, que o codependente fica admirado, né, porque ele é poderoso, porque ele é inteligente, porque o narcisista, né, é bem resolvido, não que seja, mas demonstra poder, demonstra segurança, desenvoltura, desenrolado, autoestima alta. É uma dor muito profunda que o narcisista sente, mas na verdade ele demonstra, essas são as características. E o codependente, né? Eu vou dizer como que você nasce assim e como é os pais. Primeiro eu estou contando só o resumo aqui. E aí o codependente fala, ele cuida de mim. E ele precisa ser cuidado, né? Então assim, enquanto o codependente, na verdade, acaba alimentando o narcisista, né? Porque ele aguenta, ainda mais se você foi um bode expiatório, né? Existe também essa criação, aquele que já tomou porrada, que aguenta muito. Então o codependente aguenta, porque ele no fundo, ele quer salvar, né? O codependente, vamos lá. O codependente, aquela criança, de repente a sua mãe passava por toda a parte do tempo cuidando do seu pai, ou porque seu pai era alcoólatra, porque ele é displicente em casa, ela tinha que trabalhar, tinha que fazer, tudo aquilo que ela tinha que fazer, e aí ela não conseguia olhar para aquela criança, assistir aquela criança que estava ali precisando de atenção, de carinho, de afago. Às vezes aquela mãe até mandou para a escola, mandou para lá, mandou para cá, mas não tinha como ver aquela criança. E aquela criança cresce olhando para aquela situação e interpreta de que forma?
Eu não posso incomodar ninguém. Eu tenho que salvar, eu tenho que ajudar as pessoas. Então ela vai crescer, ou ela vai ser médica, ela vai escolher uma profissão que cure e ajude as pessoas, porque ela precisa ajudar, né? Ela não deve esperar nada da vida, ela tem que dar, porque ela é a única maneira dela ser bem vista. Então, se ela não foi assistida pelos pais quando ela é pequena, ela vai com certeza querer cuidar das pessoas, querer consertar o marido. Então, o codependente vai procurar um parceiro que ela acredita que precisa dos cuidados dela. Então, o codependente, geralmente ele é o salvador da pátria. Se você não precisa mais dele, talvez ele arrume um problema para você precisar dele, para ele falar, eu tô aqui para te ajudar. Então aquela mãe que é codependente, você casa, ela quer se meter na sua casa, ela quer se meter no seu casamento, ela dá palpite na sua vida, ela quer te proteger, ela quer... Na verdade não é que ela faz isso porque ela te ama, ela faz isso porque ela é codependente, ela precisa de alguém para cuidar e você é a pessoa que ela vai cuidar. Então ela vai crescer, esse filho vai crescer e não vai conseguir nunca sair das raízes dele, porque ele é codependente, ele tem autoestima baixa, ele não acredita que ele é capaz de fazer nada sozinho, ele não acredita... Tá fazendo sentido aí pra você? Eu tô falando muito rápido, gente. Eu tô muito rápido, né? Tô me falando aqui que eu tô rápido aqui fora. Aí tô rápido. Tô fazendo o Galvão Bueno narrando futebol. É que é tanta coisa que eu quero passar pra vocês. E eu tô também, eu confesso, eu tô na véspera do retiro, né? Depois de amanhã as meninas estão chegando. Então eu tô toda empolgada, né? Então é difícil também. Eu sou um ser humano! E eu tenho muita necessidade de querer passar, né? Codependência, né? Eu vim de uma família narcisista, né? Então vamos lá, né? E eu fui descobrir isso estudando isso. Né? Então eu fui, nossa, eu casei com um narcisista. E completamente camuflado, porque eu não percebia. Eu casei com um narcisista, gente. Uma pessoa que tem que estar sobre... Ele manipula a situação de um jeito que você se sinta cada vez menos. Então tudo que você faz está errado. Ele não vai nunca ser criticado. Se ele for criticado, desmascarado, então, nossa, você corre perigo. Dependendo da patologia, você corre até perigo. Né? Mas nós estamos falando primeiro do codependente, né? Então vamos lá. O que eu separei aqui para poder explicar para vocês o sintoma? Então o codependente, ele tem as melhores boas intenções do mundo, né? Ele quase sempre arruma alguém narcisista, porque ele quer cuidar do outro, né? Ele quer salvar o outro. Então o cara tá lá, o marido já não... Tipo, ele bebe, né? Você fala, a mãe, por exemplo, não vai falar que o pai é alcoólatra. Não, o papai toma uma cervejinha, né? Ele tá nervoso, né? Não vai colocar realmente, nomear as características do pai. Vai sempre abafar isso, porque essa criança cresceu vendo que tudo era normal. Então, essa criança cresce com essa patologia de codependente. É importante dizer aqui que tanto o narcisista como o codependente, isso são frutos de uma criação. Nós somos frutos de uma criação. Então, saber como foi o lar que nós fomos criados vai nos ajudar a olhar para saber de que forma estamos. Tá? Por exemplo, o narcisista. Você não tenta curar o narcisista. Nunca. Isso não vai acontecer. Se você tentar, você vai se dar mal. Por quê? Porque a única maneira de curar o narcisista é você dizendo não. É você impondo limites. E quando o narcisista é os pais, que você é dependente dos pais ainda porque é menor. Então, realmente, você é criado num lar que você não tem condições de manifestar. Porque os seus pais... Eu separei um vídeo de um filme. Qual é o nome do filme, gente? Deixa eu ver o nome do filme que eu separei para vocês assistirem, que fala muito sobre isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. O filme é Rompendo Limites. Filme Limites. Vamos ver aqui qual que é. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ai, gente, depois eu peguei o filme hoje. Aqui, o filme. O limite, o filme é... Ai, meu Deus, eu tava vendo a crítica do filme. Um limite entre nós. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo desse cara. Ele foi um jogador fracassado, ele não teve êxito. Então, ele casou, teve os filhos. Então, ele ensina os filhos a crença dele é que não tem que ser amado, né? Que não tem resultados. Então, ele, na tentativa de querer que os filhos sejam melhor do que ele, essa intenção existia no pai, ele humilha os filhos, tira toda a independência dos filhos para que os filhos se
fracassados, porque é assim que ele se sente. Então ele transfere para os filhos todos os fracassos deles. E nós fazemos isso com nossos filhos, gente. Então você pode ter traços de codependente ou de narcisista. E aí agora eu vou falar um pouco dos traços. Eu tô criando só... Vamos lá. Os traços de um narcisista, que eu separei aqui para você. A pessoa que tem uma personalidade narcisista, ela tem uma autoestima muito grande, tá? Ela tem uma característica dominante, ela vive no mundo da fantasia, ela tem necessidade de ser admirada, necessidade de estar sob controle, ela raramente vai dar razão a você, ela tem um senso inflável de importância muito grande, ela geralmente não constrói relacionamentos duradouros porque ela não consegue, ela não tem empatia, entendeu? Ela não consegue desenvolver empatia, ela não consegue se pôr no seu lugar. É uma criança que foi ou muito mimada ou muito excluída, então faz com que ela se sinta completamente dominadora, então ela tem que controlar todas as situações, né? E são fatores completamente genéticos e ambientais, tá? E eles vêm do lar, da onde a gente nasceu. Me diz aí, como é que foi seu lar na sua casa? Você teve pais narcisistas ou pais codependentes? Você veio de um lar onde tinha abusos, seja verbais, emocionais? Tem um pai que brigava com a sua mãe, quer dizer, eu vi no lar, eu via pelo buraquinho da fechadura os meus pais brigando. E eu tentava salvar a minha mãe, eu tentei ser a salvadora, né? E aí saí sistemicamente da minha posição de filha, né? E aí eu adoeci, né? E aí por isso que agora eu trabalho com isso, porque tive que buscar ajuda, né, para me curar. Né? Como é o lar da sua casa, né? Como é o lar que você foi criado? Diz aí pra mim. Como é que é? Então, por exemplo, o que é o narcisismo? Seria um vírus. Ele vai tentar fazer você acreditar que você não tem força, ele vai desconstruir a sua personalidade, vai fazer você achar que você é incapaz, que sempre tem que servir, ele sempre tem a razão, ele sempre sabe o que é melhor, né? Ele vai ele realmente é uma pessoa invejosa, manipuladora, ele não acredita que ele é capaz, por isso ele tem que criar aquela identidade, né, de estar por cima, né? Oi, passei por isso com meu pai agressivo. Foi bem difícil. Então, meninas, o que eu quero dizer pra vocês aqui? A gente aqui tá fazendo somente uma anamnese do perfil. E para que você se identifique com as características. Mas você precisa entender que, quando você entender que você veio de um lar disfuncional, você vai entender que você precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda e você deve curar essa criança, né? A vida do narcisista é uma vida dolorosa, ele é infeliz, entende? E aí o codependente vai querer salvar, porque vai falar, tadinho, ele precisa de ajuda, e isso não vai ajudar em nada, só vai piorar, porque você vai gastar toda a sua energia tentando sarar, curar, ajudar, proteger, fazer qualquer coisa por narcisista, porque ele põe o pé pelas mãos, porque ele faz as coisas que realmente machucam, né? O narcisista, ele realmente, ele é uma criança que não cresceu. E a única maneira de pôr limites para uma criança que não cresceu, você tem um filho narcisista que sempre vai querer mais e mais, e nunca tá bom, tudo que você faz nunca tá bom, porque por narcisista nunca tá bom, né? É o amor duro, é impondo limites. É assim que você faz com uma criança. Fui casada com um narcisista e é bem difícil, que vim de um lar disfuncional, sem dúvida. Meu pai é muito crítico, ausente, minha mãe me abandonou com 3 meses de vida e mais conhecido. Então, olha o que você disse aqui, eu fui casada com um narcisista. É importante você entender que você procurou esse narcisista, porque certamente você vem de uma família que te ensinou a ser codependente. Então você conseguiu atrair um narcisista porque você é codependente, entendeu? Então o narcisista, ele jamais vai olhar para você, ele jamais vai ver as suas necessidades, jamais, né? Ele vai tentar... Ele é um bom Dom Juan, né, o narcisista. É aquele simpático, aquela pessoa que faz tudo para estar no momento certo, na palavra certa. Ele tenta construir, ele tem
Isso que se ele tiver traços, né, da personalidade narcisista, né? Então, nós não nos tornamos um narcisista só de falar, nós viemos disfuncionalmente da nossa casa, né? Então, se você foi criado num lar onde você teve pais que você presenciou muita briga, ou uma mãe que não pôde te ver, ou passou por muita humilhação, por muita crítica, por muita... Né, você não presta, você não vai conseguir, você não sabe de nada, sua burra, né, olha pro seu irmãozinho, você tem que cuidar da casa, por exemplo, aquela criança que cresce, que tem que ajudar a mãe, né, fazer o papel da mãe, ajudar a criança, a mãe cuidar dos irmãos. Então ela cresce sabendo que ela não tem lugar no mundo, ela nunca vai conseguir, se ela não se tratar, buscar uma ajuda psicológica, a sua identidade, porque ela já nasceu no lar que senão ela tem que servir, ela tem que fazer todo mundo, ela tem que ser invisível, ela não tem que expor as suas emoções, ela não pode falar dos seus sentimentos, ela não tem voz ativa, ela não... Porque ela tá lá para servir. Então ela vai sempre fazer mais do que pedem para ela sempre vai estar ali pronta para ajudar, porque é a única maneira dela se sentir útil. E ela tem a codependência, não que ela te ama, mas ela precisa fazer algo por alguém para que ela se veja. Entende isso? Então, ou narcisista, você foi criado por um pai e uma mãe que só via a si próprio, só via as suas dores, os seus problemas, o seu bem-estar. Imagina, eu fui criado num lar narcisista, onde eu lembro que eu comprei um carro, né? E cheguei e falei, eu comprei um carro. E a minha mãe, como você comprou esse carro? Eu falei, eu comprei parcelado, acho que dei 10 mil de entrada. Ela, você fez essa festa, comemorou porque você comprou um carro, porque você fez uma dívida? Você tinha que ter comprado um carro à vista. Então, assim, é complicado para nós. Nós temos duas vertentes aqui, né? Que tem que ser muito bem analisada para a gente não se confundir. A Bíblia diz, honrai pai e mãe. E honrar é respeitar e ter gratidão, porque foi dessa porta que você veio. Mas se você tem um lar disfuncional, que é caracterizado, que não tem uma boa relação, não tem como você ficar dentro de um lar narcisista. Você precisa se distanciar. Você pode amar, mas não conviver com aquela pessoa narcisista. Porque senão vai, com certeza, 1000 distúrbios em você. E você não vai conseguir ter paz, é uma relação tóxica. Seja um marido, seja um pai, seja uma mãe. Então você tem aí, honrar pai e mãe, você tem que se afastar daquele que te faz mal, que é o seu malfeitor, e tem a constelação que ensina a gente a acolher, né, tudo isso. Como que eu faço tudo isso? E esse é o seu desafio, é olhar para os seus pais, primeiro entender que eles também são fruto de alguma coisa. Então a culpa não é toda deles, né, nós não somos as vítimas, eles também foram. Então é trazer consciência e tentar salvar uma pessoa, você mesmo. Olhar para os seus pais e ver que tudo que faltou, talvez faltou mais ainda para eles. Entender que eles são frutos de pais também doentes, narcisistas, codependentes, enfim. Então esse é o primeiro olhar. Ter gratidão, porque como você não pode ter gratidão por da onde você veio? Então é como você desconstruísse a sua identidade. Então é um trabalhar. Acolher é entender que cada um teve a sua história. Que cada um teve que passar por aquilo. Agora, você que está aqui vendo, ouvindo, entendendo tudo isso, é buscar a sua própria ajuda. Como eu posso, se eu me tornei uma pessoa narcisista, né? Como eu posso me curar? Aí é possível. Eu me tornei uma pessoa codependente. Como eu posso me curar? Entende? O que eu posso fazer por mim? O que eu não posso é anular a minha vida tentando carregar os meus pais. Por quê? Porque os meus pais vieram para esse mundo antes de mim. Então eles têm condição de viver. É como se dissesse, não, agora eu sou grande e meus pais precisam de mim. Não, eles são os maiores que você. Entende? É entender que eles estão vivendo os frutos e as consequências das escolhas que eles tiveram. E você vai ter os frutos, as escolhas que você tiver. E o tempo da sua vida que você está gastando cuidando da vida dos seus pais, talvez é a sua desculpa de estar codependente, de não querer cuidar da sua vida e fica cuidando dos seus pais. E aí os seus pais morrem, porque eles não vão ficar eternos, e aí você vai arrumar alguém para cuidar, porque vai ser desculpa, eu passei a vida inteira cuidando dos meus pais, agora não tem como eu cuidar da minha vida, eu vou cuidar de alguém. Ou dos seus filhos, ou dos seus netos, porque você não vai cuidar da própria vida. Entende? Você não é o salvador da pátria. Mas se eu não cuidar dos meus pais, quem que vai cuidar? Deus. E quando você ficar velhinho, seus pais não vão estar lá. Quem vai cuidar de você? Entende? Então, tente se salvar.
E o narcisista? Ah, eu tô casado com ele, ele bebe, ele usa droga, ele... Mas o pastor falou que eu devo... O seu pastor também deve ser narcisista. Tá entendendo? Por isso que meu pastor falou que eu devo esperar, o cara tá te batendo, tá bebendo, não muda, não faz. Você tá com um narcisista dentro de casa, um malfeitor que te maltrata, que te humilha e não consegue sair dele. Por quê? Porque você está codependente dele. O seu lado, você veio de uma família que talvez te ensinou a ser codependente e arrumou quem? Um narcisista. Então, um casamento perfeito, codependente com o narcisista. Porque um manda e o outro gosta de ser mandado. Um falsamente cuida e o outro gosta de ser cuidado. Um finge que um controla e o outro adora ser controlado. Porque enquanto esse controla, esse não tem que fazer nada. Enquanto esse manda, ele se sente seguro, né? Uma falsa, tudo é falso aí. Mas uma segurança, porque ele é poderoso, porque ele faz, porque ele resolve, né? Ele me bate, mas ele tem problema, ele é nervoso. Então nós viemos de uma criação que nos ensinou a pôr tudo debaixo do tapete, abafar, não falar os problemas de família, não buscar realmente as nossas patologias, não olhar para nós de uma forma onde promova... Com a boca seca. Onde promova cura, onde promova você realmente se aceitar, você realmente se entender o que você pode fazer por você. Poxa, eu estou me relacionando com um homem que não me vê, que não me nota. Ele vai te diminuir a nada. Porque todas as vezes que você for tentar colocar as suas teses, ele vai negar, ele vai escorregar, ele vai sumir disso. Então não adianta você tentar mudar o outro. Isso não existe. Decida aqui de uma vez por todas. Você não consegue mudar ninguém, criatura. Você mal está conseguindo mudar você. Como é que você quer mudar o outro? Então, se você tem um relacionamento tóxico, você tem que buscar ajuda para conseguir se desvincular emocionalmente dessa pessoa, porque não é capaz dessa pessoa te fazer mal, um relacionamento tóxico, vai ter uma separação dolorosa e ainda é capaz de fazer você se sentir culpada. Ai, mas será que se eu fosse diferente eu não poderia? Será que se eu tivesse feito aquilo eu não poderia ter mudado ele? Será que a culpa não é minha? Porque o codependente vai jogar a culpa para si. E o codependente sustenta o narcisista, né? Porque o narcisista precisa reinar e o codependente aplaude. Não, tá tudo bem, ele vai... Então, essas duas patologias se encaixam. Até o momento que, quando você observa que você está com narcisista, você impõe limites. É a melhor maneira de você sair desse sistema, dessa relação tóxica. E entender que ele tem a capacidade que ele não tem empatia. Então ele não vai sentir empatia porque ele te fez mal. Concordo, Renata. Como tinha uma mãe abusiva, casar foi a chance de sair de casa. E sim, muitos de nós passamos por isso. Quando a dependência se justifica. Achei o narcisista em cheio, nada saudável. E quando a autoestima vai pro beijo. É exatamente isso. Porque por narcisista se manter narcisista, ele te humilha a nada. Então você não tem capacidade, você não pode, você não vai resolver. Imagina, ele nunca vai te delegar nenhum poder. Então na casa você vai ser a cuidadora, a bá. E ele é o cara. Na empresa você vai ser o assistente, e ele é o cara. No relacionamento, ele é o cara. Então tudo ele ou ela é o cara. Então não vai existir um diálogo. O narcisista não vai sentar com você e falar: nossa, eu realmente levei meu tom de voz, eu realmente passei dos meus limites, eu realmente não pude olhar, eu não fui sensível às suas necessidades. Então as pessoas que não têm esse tipo de... Um relacionamento, gente, tem que ser sadio, né? Vamos combinar aqui. Então se não está sadio, duas coisas: ou você também está doente e vai se manter nisso, ou você se cura e vai buscar algo assim, porque existe. Só que é capaz de você ter se convencido que não existe. Aí você pega qualquer coisa porque você não acredita que existe. Eu acredito que você pode e deve tomar as rédeas da sua vida e entender que toda patologia que veio da sua família, toda família disfuncional que você teve, te transformou em alguma coisa. Mas você pode, a partir daí, cortar os laços, cortar os cordões umbilicais e passar a olhar para a vida. E é onde entra a constelação. Bem feita, bem aplicada, ela vai te dar uma perspectiva de você ressignificar suas emoções e poder olhar de uma maneira mais livre para si. E desprender
daquilo que você acredita. Por exemplo, você tem uma amiga codependente, aquela amiga que sempre conta com você, ela faz você se sentir especial, porque você ajuda ela, ou aquela filha que fala, ai, mamãe querida, mas ela tá ali porque de repente ela é narcisista e ela tem uma vantagem sobre você. Entende? Eu atendi mulheres que, eu não consigo viajar, não consigo fazer nada por causa do meu filho. Mas por qual a idade do seu filho? Ele tem 29 anos. E ele mora com a senhora? Mora, que ele não casou ainda, mas meu filho, coitado, não consegue arrumar emprego, não para no emprego, já casou, a mulher dele não entendia ele, porque ele é muito nervoso, às vezes ele bebia, perdia, mas ele é um rapaz tão bom. Um rapaz bom, acredita, é um rapaz bom. Então como que uma pessoa que tem patologia, a mãe desse rapaz, vai enxergar a patologia do filho? Capaz ainda de defender o filho pra nora. Entende? Então, E por que a senhora não põe esse menino pra correr, não põe ele pra andar, pra fazer uma coisa? Ele não arruma emprego, ele precisa de nós, a gente precisa cuidar dele, nosso filhinho. Quer dizer, então os pais têm uma patologia de codependência, precisa de alguém para cuidar. O filho narcisista controla os pais, aí vocês não me deram tanto amor, já tem 29 anos, já tá bebendo, já tá fazendo tudo, né? Mas os pais ainda, meus pais não me amam, meus pais não cuidam de mim, e ainda faz com que os pais façam mais, porque por narcisista sempre vai ter que fazer mais. E pro codependente, tá bom, eu faço mais, porque senão eu não consigo ser enxergado. Entende? Então você pode ser aquela salvadora da pátria, aquela pessoa que ajuda todo mundo, aquela pessoa que faz tudo por todo mundo. Não é porque você é uma pessoa boazinha, é porque você é codependente. Você precisa fazer isso para se sentir aceita, para se sentir útil, para se sentir vista, porque você não tem sua identidade, você não tem a sua personalidade, porque você veio criado no lar que você não teve voz, que você não foi vista, que não foi vista as suas necessidades. Então, por isso o retiro que eu faço encontro com você, para você acessar essa criança e dar para essa criança tudo que não teve e tentar ter um trabalho agora com você mesmo, e você dá para essa criança que seus pais não puderam te dar. Entende isso? Então, e se você vem de um lar onde teve muita briga, onde teve muito disfuncional, onde todos os pecados eram apelido. Bebê, imagina. Eu fui uma vez numa reunião dos narcóticos com um aluno, com um colega, perdão, e de lá eu saí com a seguinte resolutiva, né? Resolutiva, um advogado. Hein? Todo mundo deveria ir numa reunião dessa. Porque ali, você vê, ali devia ser televisão, novela real. Então perguntaram ali pro rapaz, aonde nós aprendemos a ser alcoólatras? Os alcoólatras lá, né? Dentro das nossas casas. Porque desde pequena, abria a geladeira, tinha cerveja, tinha vinho, tinha bebida. Aí todas as festas em família, tem bebida. Então alegria para aquela criança é fim de semana, na casa dos tios, quando todo mundo se une, e bebida. E falância. E aí sempre tem aquele que bebe mais, né? Chuta o pau da barraca, e aí cria um mal-estar. Então as brigas, a felicidade está associada a festa em família com bebida e briga. Então você cresce vendo bebida o tempo inteiro. E aí você cresce um alcoólatra. E aí onde você aprendeu a beber? Em casa. Foi em casa que você aprendeu a beber. Foi em casa que você aprendeu a brigar. Foi em casa que você aprendeu a não se amar. Foi em casa que você já cresceu sem autoestima. Foi em casa. A casa é o laboratório. A casa é o laboratório para você testar o caráter do seu filho, testar. Brincando você pode testar. Uma outra vez também, eu tava com meu irmãozinho pro pai de pai. Ele veio passar férias com a gente tava fazendo um jogo. E aí a gente descobriu que ele, tava roubando o jogo, né? E a gente deixou a primeira vez, na segunda vez a gente foi e corrigiu. E aí negou até a gente namorar. A carta tá aí na sua mão, tá aí na sua camisa. Aí pegamos, descobrimos, desmascaramos, né? O jogador que tava roubando. E aí fomos contar pro meu pai, na época, minha irmã, né? E aí ele foi lá e brigou com o menino, bateu no menino, ou seja, não sabia também educar. É o melhor que ele podia fazer, né? Hoje, olhando para isso. Mas ali era uma oportunidade de ver o caráter. Diante do jogo, eu estava na oportunidade de ver o caráter. Ele vai trapacear lá na frente, né? Meu filho, que hoje é adulto, ele era pequeno, eu lembro que ele era bebezinho, ele estava no colo, ele deu um tapinha no meu rosto, e aí eu tirei a mãozinha dele, aí uma senhora virou para mim e falou assim, esse tapa aí que você fez, você não pode admitir isso, você tem que corrigir. Imagina, ele é um bebezinho, coloca 20 anos aí. É agora que você impõe limites, é agora que você impõe regras, é agora que você põe valores, crenças. Então, nossos lares deveria ser o lugar onde a gente seria amado, acolhido, trabalhado a nossa autoestima. Do mesmo jeito que nossos pais nos ensinaram a andar, a se virar, a comer. Nós aprendemos isso, né, a maioria das vezes, né? Eles não sabiam nos ensinar. Talvez você seja um pai melhor agora e possa... Vem cá, filho, vamos falar aqui sobre os seus fracassos.
Vamos falar aqui sobre vida sexual. Vamos falar aqui sobre sua relação financeira com o dinheiro. Então, nós não fomos. Então, a gente cresce todo disfuncional e vai procurar no mundo alguém que supra aquela nossa carência. Então, eu sou carente, encontro alguém que me dá carinho, não é que eu amo aquela pessoa, ela supriu um buraco meu. E enquanto ela suprir aquilo, eu não consigo olhar para mim. Aí o dia que ela deixa de olhar para preencher aquele vazio, e aí eu fico vazia. Aí eu vou achar outra pessoa, um outro namorado, um outro marido. Porque na verdade eu não quis olhar para aquele vazio que estava em mim, que na verdade é algo em mim que eu tenho que me dar, que me foi tirado de quando eu era pequena. Entende? Então, se você vem de um lar que você não foi elogiado, que você não foi trabalhado a sua autoestima, que não foi te dado empoderamento, que não foi colocado, você é capaz, você pode fazer melhor que isso, que foi te estimulado a ser um ser humano melhor. Se você não teve isso, certamente você tem uma disfunção, né? E se você foi criado num lar onde você foi muito humilhada, onde você foi muito cobrado de você ser adulta quando era criança, funções e atitudes que não era compatível para aquela criança, sua criança deve estar muito ferida e certamente tem uma patologia aí para a gente cuidar e você acolher essa criança, né? O tempo é muito curto de uma live, né? Eu tenho gravado muitas aulas, né? Eu vou tirar uma semana de férias depois do próximo retiro para descansar realmente a mente, dar uma parada, fazer silêncio. E depois volto a gravar e a ideia é colocar bastante aulas, passo a passo, como você deve fazer para você. A ideia do meu projeto é ensinar você a se autocurar, porque eu tive que buscar essa autoajuda, né? Eu cresci num lar onde eu era codependente, querendo fazer tudo pela minha mãe, fazer tudo pela minha irmã, fazer tudo para todo mundo, para ser vista, para ser amada, porque eu não tive pai, não deixaram eu conhecer, aí me deram um pai, quando eu tinha 7 anos, falaram, ele não é seu pai, e aí eu fiquei sem pai, sem identidade, nunca se falava sobre isso, uma mãe muito nervosa, que brigava, que batia, vivia um casamento infernal. Como essa mulher podia me dar alguma coisa? Como ela podia? Ela nem tinha, entende? Hoje olhar, então eu tive que primeiro olhar pra mim. Com 16 anos eu saí de casa, porque eu entendi que ali eu não tinha saber o que fazer, mas alguma coisa me salvou, sabe? Me tirou daquele lar que eu estaria dependente até agora, talvez, dela, porque eu queria cuidar. E eu tive que aprender a cuidar de mim, né? Então, quando eu passei pelos momentos mais difíceis da minha vida, eu tinha uma lucidez. Renata, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algo por você. Entendeu? Eu fui buscar ajuda. E buscando ajuda, eu fui trabalhando os meus conflitos, né? E esses conflitos, então eu não esperei mais o amor de mãe, o amor de pai. Eu dei o meu amor. Eu consigo hoje viver a minha vida, uma vida livre, onde entendo que o que faltou, porque também meus pais não tiveram. E isso é mais fácil acolher a mãe, né? É mais fácil olhar para ela com compaixão, porque não tive amor, não tive cuidados, eu não tive não fui vista, fui criticada, fui julgada, fui a ovelha negra da família, entendeu? E passei a vida inteira me cobrando, porque como que eu ia falar que minha mãe era má para mim? Ninguém ia me aceitar, minha mãe não me vê, minha mãe não me enxerga. Isso era uma verdade, mas como? Ninguém vai te apoiar com isso, porque mãe é sagrado, tá? E aí como que minha mãe poderia me dar, né? E sem ela não teve. Então, você vai crescer, tá entendendo? Você vai crescer e você vai entender que você pode fazer muito mais por você e você não está fazendo enquanto você reclama que alguém não fez. E que você pode estar tentando salvar uma relação que não tem cura. Se você casou com um narcisista, não tem cura. Consegue entender isso? Que não existe para todo, não tem cura. Principalmente se ele tiver traço psicopata, não tem cura. Entende? Bipolaridade não tem cura. Não que eu não tenha cura bipolaridade. Ele vai ter que se reconhecer. Então ele não tem empatia, ele não vai olhar para você, ele não vai descer do trono, ele não vai se pedir desculpa, ele não vai se reverter. Ele precisa daquilo. É uma dor muito profunda que o narcisista sente, muito profunda. De rejeição, de não ser visto, de humilhação. O narcisista, que não necessariamente pode ter sido uma humilhação direta, mas ele se sentiu humilhado, algo que não foi bem resolvido quando criança. Então ele vai ser um narcisista, só vai olhar para ele. Se tá bom para ele, tá bom para você. Se não tá bom para ele, não tá bom para você. E ele vai te substituir assim, ó.
próximo, tá entendendo? E vai pegar alguém que seja mais codependente que ele possa. Ele quase sempre ele não demonstra que ele tá no controle. Quer dizer, não que ele não demonstra, ele chama as atenções, né? Mas ele não demonstra, ele vai te manipular. Ele vai fazer você sempre entender que você precisa dele. Entendeu? E o dia que você não precisar mais, ele vai arrumar outro. Aqui. Ai, Jesus, minha bateria. Gente, tá fazendo tá fazendo algum... Ai, as mãozinhas. Então, o que eu entendo? A gente vai fazer um exercício hoje, tá? O que eu entendo que você deve fazer? Você está num relacionamento tóxico, que o seu marido ou a sua esposa, não sei, aqui é mais para mulheres, minha linguagem é para mulher, né, para feminina. Um filho que já cresceu ou que é pequeno e já tem sinais, traços de narcisismo, você pode ajudar esse filho impondo limites. Um amor firme, não deixar ele dominar a situação, porque senão você vai sempre fazer e vai achar que você não é a mãe perfeita, vai achar que você é uma mãe, sabe? Vai te colocar tantos defeitos e você vai acreditar que você não é uma boa mãe. Porque ele vai te manipular. Entende? Então você vai acreditar que você não é uma boa mãe, porque afinal de contas você não deu o amor que ele precisava, você não deu toda a atenção que ele precisava, afinal de contas você não supriu todas as necessidades que ele precisava, e como sempre a mãe tem muitos afazeres, vai cair a carapuça, quase sempre ela é codependente, então ela vai se sentir que tem que fazer mais pelo filho, vai ficar escrava do filho pro resto da vida, vai carregar esse filho. De uma maneira ou de outra, ou vai ajudar ele a crescer, depois vai ajudar ele a casar, depois vai ajudar ele a cuidar do filho, vai ser escrava desse filho, tá entendendo? Ou escrava desse homem, entende? Que só pensa nele, que só vê nele. Eu fui casado com narcisista, criado por narcisista, com certeza codependente, né? Quero salvar o mundo, né? Agora tentei me salvar. Agora aprendi a me salvar, te ajudar daqui. Né? Se salva aí, né? Me ajuda a salvar você, mas não carrego ninguém. Por quê? Porque não dá para carregar. Porque se eu for carregar você, quem me carrega? Então, eu acredito que se você for uma pessoa sadia, você buscar se iluminar, ser um ser humano melhor, buscar se conhecer, você já melhorou a Terra. Uma pessoa já está buscando alguma coisa, entende? Então, se você começar o trabalho dentro de você, e entender que você vai ter que tomar decisões, seja o seu chefe narcisista. Então, não adianta querer mudar o chefe, polir as paredes achando que ele vai te ver, trabalhar o fim de semana. Você tem que sair desse emprego. Você tem que pôr limites para esse chefe e sair desse emprego, arrumar uma maneira de sair, porque você sempre vai ser um bode expiatório. De repente vai humilhar você achando que é porque ele precisa. Entende? Então é importante você olhar para ver se você está dentro do padrão codependente ou narcisista, né? Eu vou aprofundar isso mais na próxima aula. Eu tô atendendo um pedido da live. Eu tava fazendo a live semana passada, não sei se essa pessoa tá aqui. Ela falou, fala um pouco sobre narcisismo. Eu achei muito interessante realmente, que tinha a ver sobre esse mês todo que eu vou falar da família, esse mês todo eu vou falar. Eu devo passar o mês de agosto inteiro falando sobre vários assuntos. Semana que vem eu quero falar as características mais marcantes, né, sobre essas patologias, mas esse mês todo eu vou falar de uma forma sistêmica, de como você pode usar a autoanálise para já se curar, que é o que eu estava dizendo. Eu tive que buscar minha autoajuda, eu tive que me salvar, né? Tive que buscar terapia, tive que buscar uma terapia que tivesse a ver comigo, que me apresentasse resultado. Eu não sou aquela mulher super hiperativa, eu não sou aquela mulher de ficar 3 horas no divã, 3 anos, não é meu perfil. Eu sou mais do perfil de imersão, que eu vou, eu entrego, eu me rasgo, eu vai, me lavo, me joga na parede e me chama de lagartixa. Então, todos os meus processos de formação foram imersões, que eu passei dias, para que realmente não só houvesse o aprendizado, né, mas que houvesse também o processo dentro de mim. Então, eu acredito que as mulheres podem sim se autoajudar. Obrigada, Adri. Que você pode fazer algo primeiro por você, de verdade. Depois, pela sua casa. E muitas vezes não é fazer mais, é fazer menos. Muitas vezes é pôr o basta. Porque às vezes você não sai desse relacionamento porque você acha que você não merece mais e nunca mais vai achar alguém. Isso é uma patologia do codependente. Entende? Porque o narcisista tá... Quando você sair, vem outro, próximo, tá entendendo? Não tá sentindo os seus sentimentos, ele não consegue, ele pode até demonstrar em algum momento que sente, mas faz parte da encenação dele, no fundo, ele só pensa nele.
Tinha que sair do emprego. Então, Lara, né? Tem que sair do emprego porque estava... É exatamente isso. Quando você está dentro de um padrão... Minha mãe é narcisista. Eu sou criança, né? Dependendo, não tem ninguém aqui. Aí é uma coisa. Eu sou adulta, se afasta. Se afasta porque cada vez que se aproximar dela, ela vai fazer com que você se sinta menos. Se ela for narcisista. Né? Ela vai fazer com que você se sinta menos. Ou o que você faz nunca tá bom. Então você sempre vai se humilhar para querer migalhas de atenção, de amor e de afeto. Você sempre vai estar buscando migalhas. Seja de um homem, seja, né, de uma mulher, seja do emprego, seja do amigo. Sempre vai ser a simpática, a legal, fazer o melhor para ser vista e ser amada. E isso são relações doentias, sem profundidades e mentirosas. Entendeu? São mentirosas. É bacana, Jaqueline, que você vê. Eu tenho 1000 coisas para enxergar. É o caminho. Eu disse algumas vezes. Não adianta você pegar... A gente vinha aqui, o melhor professor de Stanford. Vem lá o cara lá do Vale do Silício. Só que a gente combina que nós vamos cabular a aula na sexta-feira. Vamos matar a aula. Não vai ter aula. Ele pode ser o pica das galáxias. Não vai ter aula. Por quê? Porque não tem aluno. Então, se você não tem... não existe mestre se não tem aluno. Então, se você não tem a informação, como é que você vai se ajudar? Então, você que vai ter que ser... o mestre da sua casa, você é o primeiro a acordar. Eu falei semana passada, você é o patinho feio, então é porque é em você já veio diferente, já é a marca do sinal que você tem que buscar alguma coisa, entende? Buscar ser livre, porque você não pode passar uma vida inteira num lar doente. Aí você cresce, arruma um casamento doente. Aí você vai, arruma um trabalho doente. Aí você arruma um amigo doente. Aí você passa uma vida inteira doente, né? Você não viveu por causa dos pais, não viveu por causa do emprego, não viveu por causa dos amigos, não viveu por causa de ninguém. E aí, como é que fica a sua vida? Aí você passa uma vida inteira de lamentação? Não. Eu acredito, que eu vou falar agora é muito meu, eu acredito que Papai do Céu, vamos dizer assim, na pandemia falou, todo mundo tá de castigo, todo mundo vai pra sua casa, tá todo muito barulhento, muito movimento, ninguém consegue ver, ouvir, entender e sentir nada. Muitos de nós nem lembram o ritmo que tava a Terra. Mas quando parou tudo, quem já saltou de paraquedas, como eu, você está vindo em queda livre, de repente para tudo, é um tranco. Nós tomamos um tranco. Todo mundo foi convidado a voltar para sua casa. A parte boa é que a gente viu muita madame, muita gente famosa, muita celebridade que teve que lavar seu banheiro, tirar o lixinho do vaso, cuidar da lição das crianças. Por quê? Porque a sua ajudadora estava na mesma situação na casa dela, com Covid, não podia sair, às vezes estava com Covid, enfim, para não ter contaminação. Então, fez nós olharmos para as nossas obrigações, para os nossos filhos, para o nosso lar. Então, muito lar se tornou um caos. Porque uma coisa é conviver com uma pessoa que eu não falo, que eu não suporto. Uma coisa é passar um mês trancada com essa pessoa dentro da minha casa. Então, muitas separações, muitos casamentos durante esse processo. Mas eu acredito que o que vem da pandemia é agora. A necessidade que ela trouxe da gente se autoconhecer, da gente se autobuscar, de entender que não tá bom, de olhar para o caos e falar é caos, de olhar para o tóxico e falar isso é tóxico, de olhar para o ruim e falar isso é ruim. Vou buscar ajuda, alguém vai fazer alguma coisa, nem que seja eu. Minha família é doente, eu vou fazer alguma coisa por mim, eu vou me salvar. Então eu acredito que a pandemia, de alguma forma, né, pós-pandemia, nós estamos aí na saída dessa doença mundial, que dizimou muitas vidas, que eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Então eu me sinto mais grata, já sentia grata pela vida, agora mais ainda, porque por algum motivo eu fiquei. E custou a vida de muitos, né? Então, o que essa pandemia está fazendo com as pessoas? Elas, de alguma forma, elas estão tendo coragem de buscar os seus sonhos. Eu sinto isso, tá? Nas minhas experiências, que eu falo com muitas mulheres, né? Então, e tudo que eu tenho pesquisado. A necessidade de se curar, a necessidade de não querer o que não tá bom, de dar basta para o que não quer. A necessidade, pelo menos, de ouvir o vazio, identificar. Porque tem mulher que nem estava se identificando. Eu atendi uma mulher que falou, eu só tô aqui falando com você, Renato, fazendo a consulta online, porque desde que eu me conheço por gente, eu casei, acho que tinha 20 anos, ela estava com seus 60. Eu nunca parei. E ainda trabalho. Então, quando veio a pandemia, eu parei e aí eu fui me ouvir. E aí eu vi que eu tinha muita coisa para fazer. E aí que ela foi se cuidar. Ela falou, se não fosse a pandemia, ela dá graças a Deus a pandemia. Olha, para cada um a pandemia foi uma experiência, né? Porque fez ela olhar para a família dela, para a casa dela. Entende? Então, ela estava num lar, eu quero até fazer, ela estava num lar onde ela não deixou o pai do filho ver o filho,
porque ele traiu ela na gravidez, e aí ela se casou de novo. E agora o filho estava casado e a mãe do netinho dela estava afastando ela do filho. E aí na constelação dela que ela estava fazendo o quê? Um padrão. Ela afastou o pai do filho, então agora o filho está afastando o neto dela. Então nós temos muitas leis, mesmo que a gente não conheça. A gente conhece as básicas, né, da gravidade, né? Mas as leis que movem a nossa família, as leis que movem o nosso sistema familiar, as leis que movem as nossas emoções, o que acontece aqui dentro? Aquela criação que eu tive, que até perdoo hoje meus pais, está tudo bem, mas aquilo teve sequelas. Só porque eu perdoei passou? Não. No que aquilo me transformou? Entende? No que eu fui, quais foram as minhas escolhas por conta daquela experiência, e aí essas escolhas me levaram para um outro lugar mais longe ainda. Eu nasci perdida, mas daí eu fiz escolhas perdidas que me levou para um lugar sem direção. Então, entender que você pode, e eu poderia falar 1000 técnicas aqui para você. Mas eu te digo assim, ó, se você entrar dentro da Saraiva e pegar todos os livros e jogar para cima, e pegar um e olhar para aquele livro, você vai aprender muito sobre ele. Você vai aprender a se curar. Acontece que a gente não faz, a gente não acessa, até porque já está nos ensinado que está tudo bem. Então está tudo bem, eu criei meu filho no tudo bem, doeço meu filho, que vai também dizer que está tudo bem. Tipo fã do Roberto Carlos. A minha avó gostava do Roberto Carlos, minha mãe gosta do Roberto Carlos, eu amo o Roberto Carlos e tentei ensinar minha filha a gostar do Roberto Carlos, né? A gente vai tentando passar de geração. Quem gosta aí do Roberto Carlos? Quem vai vir pro retiro que não gosta do Roberto Carlos, me avise agora. Eu tô indo pro retiro e eu não gosto do Roberto Carlos, me avise agora. Depois eu te conto por quê. Então, eu acredito que você pode se curar. E você deve ter essa responsabilidade. Você deve ter esse posicionamento. Não consigo. Então, procura ajuda. Porque o que você não pode é aceitar a patologia. A depressão, a ansiedade, o medo, a baixa autoestima, né, a codependência. Você não deve aceitar. Né? Eu estou atendendo uma cliente que ela é casada com um narcisista. E ela é muito religiosa, né? Então o pastor dela vive falando para ela que ele vai mudar, ele vai largar as drogas, ele vai largar a prostituição, ele dá uma vida confortável para você, ele trabalha, é um homem trabalhador, ele vai largar, né? E ela tá ali 20 anos esperando que ele vai largar. E aí ela veio fazer mentoria comigo, né? E aí eu só mudei a exposição para ela entender. Então tudo que ele estava propondo para ela, eu falei, perde a briga. E, no caso, ele queria deixá-la sem nada e só com os BO da empresa, por exemplo. E ela ficaria brigando por tudo. Eu falei, não briga por nada. Quer ficar com o filho? Fica. Quer ficar com a empresa? Fica. Dá todo que quando ele viu que ele não tinha mais controle sobre ele, eu só quero paz. Ele ficou desesperado. Consegue entender? Não! Ela falou, não, pode ficar pra você. Você tem mais capacidade que eu. Pode ficar até com os filhos. Eu devia ter feito isso quando me divorciei, me separei, né? Por quê? Porque eu acabei ficando com os filhos, enquanto o bonito foi lá reestruturar a sua vida, eu codependente, em cuidar de todo mundo, salvar meus filhos, salvar minha casa, né? Com filhos narcisistas, né? A minha filha certamente tem toda a patologia narcisista, nunca tá bom, nunca sou a mãe suficiente, nunca. Ela é a rainha, ela é a melhor, não teve amor, ela, entende? Então eu ali, me doando, me matando, fazendo tudo. Então, quando ele se estabilizou, que ele se evoluiu, o que ele fez? Aí o narcisistinho foi morar com ele e eu achei que eu ia morrer no primeiro momento. Porque não tem ninguém para cuidar. Aí, Deus é tão maravilhoso, falou, agora chegou a hora de você cuidar das meninas. Tem alguém para cuidar. E agora eu tô cuidando de vocês. Por quê? Porque eu preciso cuidar para ser amada. Porque se eu não cuidar, eu não tenho valor. Entende? Eu não tive valor com meu pai, não tive valor com ela. Meu pai nem me viu. Minha mãe nem viu ela, coitada. Como é que ela ia me ver? Né? Então, eu tenho que cuidar. Pra mim ser vista, pra mim ter valor. Então eu fui estudar, eu fui tentar ser a melhor que eu podia. Eu fui corretora, eu fui a melhor. Eu fui tentar ser assistente do juiz, eu tentei ser a melhor. Agora eu tô tentando ser, né,
fazer, quando eu falei, vou virar terapeuta, quero ser melhor, estudei, tá, tanto que a minha equipe falou, que tanto você estuda, que tanto você lê. Eu acredito que eu já estou na casa dos 600 livros. Quando eu mudei para cá tinha 450, mas na casa dos 600, mas por quê? Pesquisa, eu vou estudar a vida inteira, isso é, acho que quando você fala de ser humano, não tem como, né? Tem que pesquisar, porque a gente é mutante, né? Mas a gente só tem 3 minutos pra gente fazer um exercício. Vamos lá. É um exercício simples, né? Mas eu não vou induzir você a uma emoção, a gente vai fazer ele consciente, com o lado racional. Eu quero só que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos e respire profundamente, algumas vezes. E diga: diga o seu nome quando eu falar a frase, tá bom? Eu te vejo. Renata, no meu caso, Renata. Diga o seu nome. Eu te vejo. Eu sinto muito. Porque só agora eu parei para te observar, Renata. Me perdoe, porque eu também racionalizei os seus sentimentos. Mas eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu te acolho e que ninguém vai fazer por você o que eu posso e devo fazer. E que eu não espero que ninguém me ame mais do que eu mesma. E que eu estou em processo de aprender a me amar, a me acolher. E finalize dizendo: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Nós precisamos aprender a entoar palavras novas, ressignificar as palavras que estão lá no profundo do nosso coração. Palavras que vão nos fazer voltar para nós mesmos. Nós estamos aqui numa grande experiência. Somos escolhidos para viver essa experiência. Temos que aprender algo para um grande projeto muito maior, que só daqui visto da Terra tem uma grande orquestra. Tudo flui com uma magnitude, porque Deus está no controle de tudo. Fazer parte dessa missão é incrível, desse grande projeto que é a vida. Então, cuide com muito amor de você. Entenda que você é tudo que você tem. Entende? Não espere que uma religião, algo te salve. Entende isso? Você que vai se salvar. Você é o seu herói, sua heroína. Você que pode fazer algo por você. E você pode fazer isso, às vezes, apenas se respeitando. Não permitindo mais que o outro faça com você aquilo que você não quer que ninguém faça. Descubra se você se tornou um codependente ou um narcisista. Porque você pode estar disfarçado. Mas a hora que você entender isso, você se salva. Porque você vai buscar ajuda. Meninas, um beijo no coração. Eu quero que você fale numa palavra aí o que foi a live pra você. Sem mentiras, né? Porque se mentir pra mim tem 100 anos de castigo. Ó a crença, ó. Mentir pra terapeuta. E eu quero começar em agosto, a semana das 7 noites com Deus. Vocês topam? Fazer 7 noites, são 7 encontros na madrugada, 2h27. Você coloca o relógio pra despertar e a gente acorda pra orar, louvar, se conectar.
chamar a atenção. Na verdade, Deus sempre está presente nas nossas vidas, né? Mas a nossa mente sabe. Eu não gosto de pôr uma crença e tirar outra crença. Por exemplo, banho de sal grosso. O sal grosso faz bem? Não, mas o fato de eu saber que eu estou me banhando, eu me sinto limpa. Então minha mente solta. Sabe? Descobertas. Obrigado, Dri. Reencontro, aprendizado. Obrigada, Renata, mais uma vez por essa direção. Suas palavras entraram no nosso íntimo. Obrigada a você, Laís. Obrigada por fazer parte. Eu levo muito a sério o tempo que você está me dando aqui. Aprendizado. Eu quero ir bem profundo com vocês, porque eu falo, eu vou terminar já, mas as minhas aulas não foram teóricas. Eu passei por muita luta na minha vida, eu sofri muito. E eu questionava a Deus. Por que eu estou passando por isso? Eu não me sinto merecedora. Por que eu estou passando por isso? E ele falava, como que você vai olhar nos olhos de uma mulher amanhã com autoridade? Hoje eu me sinto, naquilo que eu me melhorei, naquilo que eu me evoluí, eu me sinto na obrigação de ajudar a outra, sabe? De ensinar a outra mulher. Uma mulher só levanta a outra se ela se levantou. Ela só ajuda você a passar naquilo que ela passou. Até sexta, Dri. Sejam muito bem-vindas aqui em casa, sendo preparado tudo com muito carinho. E se prepare, certamente essa experiência fará com que você se veja diferente. A mesma você não volta mais. Não tem como, porque você vai acessar tantas coisas boas em você. Você vai perceber que você é muito maior do que você jamais imaginou. Muito melhor do que jamais te disseram. E você vai sair tão apaixonada por você, tão apaixonada por você, pela sua história. E vai entender que começa uma nova história. Deus abençoe vocês todas. Então, quarta-feira que vem tem live de novo, né? Não esqueçam, tá? Às 20 horas. E eu quero fazer em agosto. Vê se você tá comigo. Vamos fazer uma semana? É muito gostoso. A primeira dá preguiça de acordar, mas depois é muito gostoso. E eu quero te levar para pertinho do papai, para você sentir a sua alma no céu, sabe? E aí você... Eu não falo de religião, eu falo de Deus, eu falo de palavras que possam... Tem muito cuidado com o negócio da religião, porque eu acho que a religião afasta, né? Se eu defendo uma bandeira aqui, não é a sua, pronto, já dividiu. Mas a gente fala de fé, de universo, de poderes, de amor, de bondade, de cura. A gente se une, não é mesmo? Vamos fazer uma corrente do bem. Você, assim como eu, é o canal onde você mora. Por isso que a Bíblia diz, onde pisar a planta dos seus pés, ali será sagrado. Por quê? Porque abençoado, porque você será a bênção. Se você está aqui, Deus tem um plano para você. Então você, com essas aulas, vai expandir a sua consciência. E é assim, ó, acessou alguma coisa? Vamos tratar por pedacinhos. Semana que vem, você acessa mais alguma. Quando você vê, você já está... Você mergulhar numa piscina de informação vai deixar você louca. A internet é muito rápida. Não se adoeça com tanta coisa. Tá bom? Obrigado no coração. Mariana, é assim, se precisava ouvir essas palavras, eu sempre digo isso. Se algo eu estou ouvindo é porque eu tenho que ouvir de novo. Amém. Namastê, que o Deus que está em mim reconheça o Deus que está em você. Seja um ótimo, tenham todos uma ótima noite. E para quem tem o filme, assim, vou indicar o filme desse, não do grupo, né? No Limite lá. Qual é o nome do filme, gente? De novo. Assista Um Limite Entre Nós. Assista esse filme, que todo mundo vai ver um pedacinho da sua casa ali, do papai ou da mamãe. Tenta entender aquele homem, tá? E se você assistir o filme, mandar um direct aqui, tiver alguma dúvida, eu te respondo, que eu tô aqui pra isso, tá bom? Um beijo no coração, até quarta-feira que vem, fica com Deus e bora lá!